bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso, que analisa de 2 em 2 semanas um tema importante para o mundo. Neste terceiro episódio, estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 21 de outubro, no rescaldo de um fim de semana quente no Reino Unido. O nosso tema, já deve ter adivinhado, é o Brexit. No sábado à noite, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu o terceiro adiamento da saída da União Europeia, que já esteve marcada para 29 de março, 12 de abril e agora 31 de outubro. Logo ele que afirmara preferir estar morto numa valeta e que continua a prometer que o Brexit acontecerá no final deste mês. Para ajudar a compreender o que está em causa, convidámos o historiador João Pedro Marques. Ele define-se como um curioso, mas tem tido uma intervenção pública, sobretudo nas redes sociais, em defesa da estratégia do primeiro-ministro Boris Johnson e com palavras algo críticas para o que tem sido a reação da União Europeia. Olá, João Pedro. Olá, Pedro. E temos também connosco a jornalista Ana França, da secção internacional. Olá, Ana. Que tem comigo coberto nos últimos anos os assuntos do Reino Unido e do Brexit e que foi também já correspondente do Expresso em Londres. Olá, Ana. Olá. Então, tudo aconteceu numa espécie de Super Saturday, não é? No sábado, tudo se precipitou. Uma sessão parlamentar num sábado é uma coisa muito rara, não acontecia desde a invasão das Malvinas, há quase 40 anos. E o objetivo dessa sessão era discutir e votar o acordo de saída que Boris Johnson trouxera de Bruxelas 2 dias antes. Faziam-se contas de cabeça ao número de deputados que estaria a favor de votar e o documento até parecia que provavelmente ia passar, depois de 3 tentativas muito frustradas da Theresa May, uma delas a maior da história do Parlamento recente e tudo isso. Contudo, não foi bem assim. Foi apresentada e aprovada por 322 votos contra 306 uma emenda ao acordo que, para o atual Primeiro-Ministro, desvirtuava completamente o seu propósito. Dizia essa emenda, proposta pelo deputado Oliver Letwin, que a aprovação do acordo ficava condicionada à adoção de toda a legislação que o aplica e regulamenta. Na prática, a iniciativa de Letwin, um conservador que Johnson expulsou da bancada em setembro por violar a disciplina partidária, como aliás expulsou outros 20, impediu a aprovação a 19 de outubro, como exigia a lei, e por isso obrigou o Primeiro-Ministro a pedir esse tal adiamento. O governante já nem quis submeter o acordo a votos e escreveu para os 27, deixando bem claro que o fazia, mas muito a contragosto. Se quiseres contar, Pedro, essa história das 3 cartas, que eu acho sim, bastante... foram 3 cartas, incrível. Uma carta de Boris Johnson para o Conselho Europeu, uma carta que era uma mera fotocópia daquilo que vinha na lei, sem assinatura e com o pedido formal de adiamento. Depois uma carta do embaixador do Reino Unido junto da União Europeia a contextualizar o âmbito, portanto, o momento em que aquela carta era enviada e, finalmente, uma carta do próprio Boris Johnson a deixar bem claro que o pedido era porque o Parlamento o obrigava, que ele não queria e até a defender que não era preciso um adiamento, que o Reino Unido poderia continuar a sair a 31 de outubro e até que quase a pedir aos outros 27 que pressionassem os deputados britânicos a aprovar o acordo e a despachar este dossiê. João Pedro, tem razão Boris Johnson para este tom, para as 3 cartas neste tom um bocadinho zangado? Eu acho que tem toda a razão. Toda a razão. A emenda do Oliver Letwin é uma forma de protelar, uma vez mais, a decisão, mas é também, na minha perspectiva, uma forma de atingir duramente, ou de tentar atingir duramente o Boris Johnson. Porque se ele fosse forçado a mandar a tal carta que na prática ele não mandou, eu aí também tenho uma discordância relativamente à vossa leitura, há ali um artifício, não é exatamente ele que manda, ele manda uma fotocópia de uma minuta, tornando claro que aquilo é uma carta do Parlamento. Ele é apenas o veículo para fazer chegar aquilo a Bruxelas. Bom, mas se ele tivesse mandado a carta assinada por ele estava a desdizer tudo aquilo que tinha prometido quando falou que preferia estar morto numa valeta se mandasse uma carta a pedir um novo adiamento do prazo e, portanto, isso seria usado contra ele numa futura campanha eleitoral, seria uma bomba, um tiro no porta-aviões. E, portanto, ele arranjou esse estratagema que, aliás, já se falava, já há um mês, pelo menos, que se falava na hipótese dele fazer uma carta que anulasse a primeira. Falava-se na hipótese de 2 cartas. Na verdade, ele mandou 3. Não é? Uma terceira que é explicativa, da parte do representante britânico em Bruxelas, a dizer o que é que são aquelas 3 cartas, e cada uma delas mandou 3 cartas. Foi, no fundo, uma saída inteligente ou esperta. Mas acaba por cumprir
Acaba por cumprir, portanto, Ou seja, não infringe a lei. Ideia, não infringe a lei, a ideia do adiamento está lá. A ideia do adiamento está lá, mas não é pedida por ele, é pedida pelo Parlamento. E politicamente claro. há uma Eu queria diferença. perguntar sobre isso, porque eu acho que gostava de saber a sua opinião sobre essa coisa do Parlamento de um lado e o povo do outro, não é? Sim. Se isso de alguma forma não foi um bocadinho exacerbado pela linguagem do Boris. Não, eu acho que há se... há um people versus Parliament. Pronto, claramente, ok. claramente. E se não é esse- novo na história. Não, certo, mas se isso é o mais, vamos dizer, sensato numa altura destas, pôr nós estamos aqui os representantes do povo e vocês são os deputados meio elitistas que estão a desrespeitar o voto. Mas estão. Certo? Mas se isso ajuda, não é? Se a linguagem como surrender bill ou como traição, que depois também verte para o Daily Mail, verte para o... Eu acho, se isso, eu acho que é claro. o que é que isso provoca na sociedade britânica? Aquilo que já quê? existe, felizmente a sociedade britânica não está numa situação de ruptura como outras sociedades que já passaram por processos assim no passado. Sei lá, olha, pensem, por exemplo, talvez seja um exemplo um bocado extremo, mas dá para equacionar as coisas. Pensem, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando os Estados do Sul quiseram sair da União, não é? Isso acabou por dar origem a uma guerra, que foi a Guerra da Secessão. Certo? Não é? Portanto, o que nós temos aqui é um Estado ou melhor, a população, os eleitores, a população que vota num Estado que é membro da União Europeia, que quer sair, e temos uma parte dos representantes, a maior parte dos representantes, o Jacob Rees-Mogg falava em 70% da Câmara dos Comuns, ou 70% do Parlamento, não é? Incluindo a outra, que bloqueia essa manifestação de desejo e de vontade popular. E bloqueia há 3 anos e meio. Mas é impossível alguém ter votado por um no deal. Impossível, não é? Porque a campanha... Por um novo? Por um no deal, por um sem acordo. Para isso não sabemos. Não, é impossível, porque durante a campanha toda não houve muito pouco, só nas franjas, é que se falava de puxar a ficha e não ter ligação nenhuma. Portanto, custa-me acreditar que os britânicos votar para sair da União Europeia, tudo bem, mas para sair mesmo sem qualquer ligação comercial, sem exportarem os seus produtos ou pondo os seus produtos com tarifas, eu não sei mesmo se há alguém... É impossível saber uma vez que isso não estava no boletim de voto. Sim, mas também não foi discutido na campanha. O que eu defendo é uma saída sem ligação nenhuma. Isso não foi um ponto de discussão. Mas isso é uma última instância, porque a forma como depois a negociação que se processou após o referendo, não é? A negociação que se processou entre o governo conservador, depois a Theresa May, não é? E a União Europeia, acabou por encurralar o Reino Unido. O Reino Unido foi sendo empurrado, até talvez pela falta de firmeza da Theresa May, que no fundo era uma Remainer. A senhora, embora pouco convicta. Mas a senhora fez o melhor que pôde, mas fez sem a convicção e sem o impacto e sem a garra que agora o Boris Johnson está a fazer. Também é um Remainer. Toda a gente sabe que ele é europeísta. Será o... Noutro tempo. Pergunto eu, e o acordo de Boris Johnson é assim tão diferente do acordo de Theresa May? É claro que é diferente, porque remove o Reino Unido, enfim, todo o Reino Unido, à exceção da Irlanda do Norte, da tutela e da ligação estreita, portanto, aumenta a latitude do Reino Unido de fazer o que quer, confere mais liberdade de ação ao Reino Unido. E aquela ideia de que... Para fazerem os tais acordos, não é? Com fora. Com os outros quiserem, porque aquela ideia, por exemplo, que os trabalhistas hoje em dia batem constantemente, que é, mas isso retira direitos aos trabalhadores, porque há outros ligados às regras europeias. Certo. Não, isso é um argumento falacioso. Não retira coisa nenhuma. Abre a possibilidade de várias opções. Depende do governo que estiver. Certo. Vai haver agora eleições. Imaginem que ganham os trabalhistas. Os trabalhistas farão o que quiserem nesse âmbito. Mas imagino que não... Só uma declaração de intenções, no fundo, não há nada mas isso não é vinculativo futura. para a declaração de intenções. Certo. Mas agora deixem-me voltar um bocadinho atrás ao que eu estava a dizer. A negociação do acordo com a União Europeia no período em que foi o David Davis e por aí fora, sabe, os vários ministros do Brexit e tal, a União Europeia acabou por fazer um contrato leonino. O Withdrawal Agreement da Theresa May era uma coisa que colocava o Reino Unido numa posição de subserviência e de subalternidade. Estava fora, mas estava sujeito a regras da União Europeia. Sem as decidir. E sem um voto na matéria. Portanto, este acordo é um acordo que reganha direitos e latitude para o Reino Unido. Mas não considera que os pessoas que se preocupam um bocadinho com... Espera aí, Ana, deixa-me voltar àquilo que me tinha perguntado, acho eu. E, portanto, se é danoso esta linguagem, não é? Não. Portanto, o que é que acontece? É que a história do no deal, que era essa a pergunta, acaba por se colocar, porque nem todos os deals são aceitáveis. E, portanto, o deal que se colocou, que a Theresa May colocou ao Parlamento,
não era aceitável. Nomeadamente, recordam-se todos, em torno da questão do backstop, que era qualquer coisa que os ingleses não podiam quebrar unilateralmente. Tinha que ter o acordo, tinha que ser... E, portanto, isto não era aceitável. E foi nessa altura que se colocou, bom, então, se não houver um acordo aceitável, terá que ser um no deal. Mas isso é uma coisa perfeitamente legítima. Aquilo que os Remainers estão a fazer, e têm estado a fazer no Parlamento, que é a obrigatoriedade de retirar a hipótese do no deal de cima da mesa, é uma coisa que limita, amputa a possibilidade de negociação do seu próprio governo. Porque um governo que não tem o trunfo maior para ir a jogo, como não teve, e por isso é de espantar como este acordo foi conseguido, a maior ameaça negocial que o governo britânico tinha, que era a possibilidade teórica, não é? Em última instância, ficar completamente no contexto de uma negociação, se não chega a um acordo razoável, então é no deal. Não há nenhuma arma, não é? Perderam essa grande arma. E isto é inacreditável, como os próprios parlamentares britânicos forçam o seu governo a ir para a guerra, entre aspas, a guerra no sentido metafórico, da negociação, sem essa arma que é a arma principal. Mas pronto, também estavam ambos os lados a confiar na sensatez do Reino Unido e da Europa. Pois, e resultou, porque de facto o acordo a que se chegou com a equipa do Barnier por um lado e o senhor... como é que se chama? O Stephen Barclay. Por outro, e acabou por ser um acordo perfeitamente razoável e eu até fiquei surpreendido com as cláusulas desse acordo. Olhando agora para a frente, temos um acordo em cima da mesa. Boris Johnson queria voltar a debatê-lo hoje, mas o Speaker da Câmara dos Comuns, já estávamos nós a gravar este podcast, anunciou que não ia permitir a votação hoje, porque era uma repetição da votação de sábado, em que a moção para a aprovação do acordo foi emendada, portanto, para pedir o novo adiamento e condicionar essa aprovação à adoção de toda a legislação. O que é que podemos esperar agora esta semana? Talvez um contrarrelógio grande por parte do Governo para tentar que tudo o que é preciso aprovar seja aprovado para se conseguir o acordo ratificado até ao fim do mês. Sim, eu presumo que sim, mas quer dizer, como isto são... esta decisão do Speaker não surpreende. O Speaker é claramente parcial. Na minha visão das coisas, não é? Pensar que ele começou a carreira em grupos de extrema-direita. Mas isso há tanta gente que começa na extrema-direita. Nós temos aqui vários em Portugal, não é? Da extrema-direita para a esquerda ou vice-versa, não é inédito. Ou vice-versa, isso é muito comum. Agora, portanto, tirando esta decisão do Speaker, que era perfeitamente expectável... Sim, Larry Maynard, não é? Acho que já ninguém... Sim, com certeza, é uma coisa flagrante, não é? E a forma como interpreta as várias regras e, no fundo, a Constituição não escrita britânica tem sido altamente tendenciosa, tanto quanto eu tenho observado, não é? Eu também não sou especialista na área, mas é o que me parece. Portanto, agora, o que vai passar-se a seguir, isso eu já tenho dificuldade em dizer. Eu presumo que o Pedro tem razão. Vai haver uma tentativa de colocar o acordo à votação, amanhã, não sei. Sim, amanhã será não o acordo, mas o pacote legislativo que aplica o acordo. E o iniciar a votação sobre isso, tendo sido dito já, e como também era expectável, que emendas que desvirtuem ou que esvaziem o acordo negociado com Bruxelas implicarão a retirada o próprio Boris retira esse acordo da votação. Do acordo da votação. Há pelo menos duas que me parece que vão aparecer seguramente por parte dos partidos que defendem a permanência ou um acordo mais, ou uma relação ainda mais próxima, ou que querem sujeitar a coisa a referendo. Portanto, pelo menos haverá seguramente emendas a propor ou a manutenção de uma união alfandegária com a União Europeia, que é contrária à estratégia de Boris Johnson, ou a ideia de sujeitar todo o acordo final a um referendo de confirmação, o que implicaria um adiamento muito maior. Portanto, tem-se falado neste adiamento que ser uma coisa até fevereiro, retrátil em caso de aprovação do acordo, um flex tension. Mas se fosse para fazer um referendo, o adiamento teria de ser de muitos meses, porque a menos de 5 meses não é legalmente mas a Europa aceitaria isso, tenho a certeza. A Europa eu também estou convencido que a Europa nunca empurrará o Reino Unido para uma saída sem acordo. E se fosse para um referendo, com certeza que deixava. De certeza que deixava. Tenho a impressão. Sim, mas Ana e Pedro... Agora, que divisões é que isso ia Agora, há aqui um elemento importante que é o seguinte. Ontem e hoje falava-se que Boris Johnson já tinha o número de votos suficientes para fazer passar.
Sim. E, portanto, nós não sabemos como é que essas emendas, que certamente surgirão, porque os Remainers têm interesse em delay, em atrasar. Não houver saída à esperança. Exatamente, até que a opinião mude. Claro. Então, quer dizer, estão à espera que chegue o bom tempo para eles. Mas não está a chegar, porque nas últimas sondagens os conservadores estão muito 54% tipo, de favoráveis 37-22 e os outros todos índice gigante. Eu referia-me na hipótese de um novo referendo, a última sondagem que eu vi, na hipótese de um novo referendo, havia 54% de pessoas que diziam para sair. Certo, sim, mas, claro. mas também há muitas outras sondagens que dizem que o Remainer é que ganhava. E são tudo sondagens que em que não estamos perante um referendo de facto. Mas o problema é que não pode haver poder pode, não é? Porque tudo é possível debaixo do sol. Agora, não deve haver um novo referendo, porque isto é uma subversão completa da democracia. Porque essa coisa de dizer a opinião mudou, as pessoas foram enganadas, as pessoas votaram sem saber o que estava... Quer dizer... Nem que fosse um referendo sobre o acordo final? Não. Isso acontece em todas as eleições e em todos os momentos em que a população é chamada a pronunciar-se. 15 dias depois a opinião não é a mesma. Certo, mas este momento não é, de alguma forma, bastante mais significativo, onde esse argumento de o que se sabia antes não era assim tanto para as pessoas poderem depositar o seu voto... Vamos admitir porque sair da União Europeia é uma tarefa absolutamente, como se vê, não é? Os melhores negociadores da Europa envolvidos nisso, e mesmo assim não foi fácil. Portanto, eu pergunto-me se essa informação toda que as pessoas não tinham quando votaram... Mas as pessoas nunca têm... A informação que eu tenho hoje, e que nós temos aqui os quatro, hoje, não é a informação que teremos amanhã. E, portanto, as nossas decisões são tomadas no dia X, isto tem a ver com sincronia. Então, são tomadas no dia X, porque é no dia X que nós somos chamados a pronunciar-nos. E depois isso tem que ter uma validade. Não é possível. Vamos lá ver, a democracia, para funcionar, tem uma regra básica que raramente é explícita, mas explicitada, que é a seguinte: quem perde tem que aceitar a derrota. Tem que reconhecer a derrota. E o que se está a assistir hoje em dia, que do meu ponto de vista é preocupantíssimo, é que quem perde não aceita que foi derrotado. E não aceita e não reconhece o vencedor. Isto subverte a democracia totalmente. Mas isso passa nos dois campos, esquerda e direita, atenção. Não estou a falar em esquerda e direita, agora estou-me a reportar apenas ao Brexit. Mas podíamos falar do que se passou nos Estados Unidos com o Trump. No próprio momento em que foi eleito, as pessoas começaram a recusá-lo. Começaram a recusar o verdicto das urnas. Isto não pode ser assim, porque a democracia, para funcionar, tem que implicar a aceitação da derrota. O que se passa aqui relativamente ao Brexit, sabem tão bem como eu, é isso. Os Remainers perderam no voto popular e imediatamente começaram a dizer que aquilo era um voto que não valia, que tinha sido adulterado, que eram os campónios que votavam naquele sentido, que a malta nova e evoluída das cidades votava ao contrário. Não, claro que isso não é ideal, e que tinham sido enganados pelos argumentos, que assim, isto não pode funcionar assim. E, portanto, quer dizer, do meu ponto de vista, aí a Theresa May, que fartou-se de insistir nesse ponto, e muitos outros, não é, conservadores, tocam esta. O que está aqui em causa é a democracia britânica e o risco dela ser completamente subvertida e adulterada. Porque foi feito um referendo. Convém não esquecer que estes senhores que estão agora, ou muitos deles, que estão agora a arranjar estratagemas para prolongar as decisões e para adiar e para subverter, foram pessoas que foram eleitas em 2017, prometendo que iriam respeitar e cumprir o referendo. Isto é qualquer coisa que é inimaginável. Eu estou-me a lembrar de uma coisa no século XIX, que todos nós conhecemos, que foi a abolição da escravidão por parte dos ingleses. Houve uma reforma parlamentar em 1832 e houve eleições logo a seguir e o povo exigiu aos seus representantes no Parlamento que se pronunciassem sobre o que iriam fazer quanto a isso. E as pessoas prometeram que iriam lutar pela abolição da escravidão e aboliram no ano seguinte. Isso é uma coisa que, na época, tem tanta importância como o Brexit. A indemnização que foi dada aos senhores de escravos equivalia a quase metade do orçamento do Estado britânico. Não é? Mas cumpriram. Era impensável que um MP, não é? Um membro do Parlamento, que se tivesse prometido que iria cumprir aquilo e que não cumprisse. Hoje em dia nós vemos isso com a maior desfaçatez. Muitos destes senhores prometeram que iam respeitar o Brexit, o resultado do referendo, e por isso simplesmente não o fazem. Isto abala profundamente a democracia britânica e abala a nossa ideia de democracia. Porque isto é preocupante não apenas para os britânicos, mas para todos nós. Quer dizer, há um resultado e nós amanhã podemos dizer isto não vale porque o não sei quantos torceu o pé e porque o Boris ou o Nigel Farage disse uma coisa que era mentira durante a campanha. Isto não pode ser assim. E com esta
expectativa de ver o que é que vai acontecer, deixo-vos uma última pergunta, só mesmo para responder sim ou não. O Reino Unido vai sair da União Europeia dia 31 de outubro, João Pedro? Ui. Acho improvável. Não. Acho improvável. Não, dia 31 de outubro não. Acho improvável. Vamos ver se dia 31 de estaremos janeiro. aqui para assistir às próximas cenas desta longa novela. Bom, terminada a conversa sobre o Brexit, resta fazermos aquela nossa pergunta de algibeira a todos os participantes do podcast. João Pedro, se agora pudesse ir para qualquer parte do mundo, onde é que ia e porquê? Eu não iria longe, eu ia à França, porque é um país que eu adoro, acho um país lindo e conheço quase todo, mas há partes aqui que ainda não conheci, portanto pegava no carro e ia para a França a andar ali por aquelas estradas. Muito bem. Ana, para onde ias tu? Eu tenho este problema complicado de ir para sítios onde estão a acontecer coisas para não descansar. Acho que ia para a Catalunha. Mas de uma forma assim a tentar perceber mesmo a psique daquilo. Que também a comida é ótima, portanto também dava para fazer uma parte de férias. E há muita coisa bonita e interessante para lá ver. Mas sim, gostava de perceber mesmo a origem daquilo. Julgo que é um assunto em que é preciso ir ao grão e à complexidade e não ficar por binarismos. Resta-me agradecer a todos os que estiveram a ouvir-nos, ao João Pedro e à Ana por terem estado aqui hoje. O Mundo a Seus Pés regressa daqui a 15 dias com um novo assunto. Esta edição teve a edição multimédia do José Silvim Pinta, quem também agradeço. Até breve.